Tem uma frase, um autor escrevendo sobre finanças, ele diz o seguinte: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça não com o meu dinheiro? Não é essa a pergunta que a gente tem que fazer para Deus, numa oração. Deus, o que o Senhor quer que eu faça com o meu dinheiro? A pergunta que a gente tem que fazer em oração é: Deus, o que o Senhor quer que eu faça com o teu dinheiro? Tudo é de Deus, meus irmãos. Será que a gente tem se despertado para isso? Por uma boa mordomia? Às vezes o problema não é a falta de dinheiro, mas a má administração dos recursos. Fé não dispensa prudência, planejamento, cuidado, boa administração. Às vezes a gente passa por momentos difíceis nas finanças, contas para pagar e a gente continua comprando, sem critério, comprando, acumulando dívidas. E a gente diz assim: não, Deus vai prover. Isso não é fé, isso é irresponsabilidade, isso é ganância. Fé não dispensa boa administração. Um outro motivo de dívidas é o crédito feito para terceiros. Por exemplo, empréstimo. Você vai emprestar um dinheiro para uma pessoa. E a regra básica aqui é: se você emprestar algo para alguém, você ainda vai ter o suficiente para você passar o mês? Ou aquele empréstimo vai comprometer as suas finanças? Vai comprometer a sua família? Então não faça. A Bíblia diz que para você emprestar, você tem que emprestar como se você estivesse dando. Ou seja, como se não devêssemos, ou se não dependêssemos daquele dinheiro para passar o mês. É como se a gente tivesse dado, não que a gente está dando, está emprestando. Mas a gente tem que emprestar pensando o seguinte: eu não dependo desse dinheiro que eu estou emprestando para eu passar o meu mês. Agora, se eu dependo daquele dinheiro, Provérbios diz que eu tenho que ser sábio. Emprestar na Bíblia pode ser um gesto de generosidade, quando nós não exploramos o outro com juros abusivos. Mas pense bem antes de emprestar. Entre em acordo com seu cônjuge antes. Se você é casado, não empreste sem falar com seu cônjuge, depois ele descobre. É em acordo, é vida em comum, é uma só carne. E se você pedir emprestado, nós vamos ver aqui, se dedique para pagar as contas. Provérbios diz que quem empresta fica escravo de quem emprestou. O endividamento das famílias brasileiras, segundo a Confederação Nacional de Comércio 2018, diz que 61% das famílias têm dívidas. Esse não é um mau problema. Todo mundo aqui talvez tenha uma dívida, uma conta para pagar. O problema é esse aqui embaixo. 23% estão inadimplentes, ou seja, contas atrasadas, não pagas. 9,5% dessas pessoas estão em situação de falência. Se fosse uma empresa, uma pessoa jurídica, já tinham decretado falência. Não tem condições de pagar as dívidas. 77% dessas dívidas são com cartão de crédito. A gente vai se iludindo com o cartão de crédito. Na verdade, é um cartão de dívida. 16,9% dessas dívidas é com carnês. E 11% com financiamento de carros. Dívidas podem causar danos, tempestades numa família e desestruturar o lar. Cuidemos nessa área, meus irmãos. Uma dívida causou um sofrimento nessa família, em 2 Reis, capítulo 4. Nós vemos aí que essa família também passou por mais ameaças e perdas. Perdeu o marido, estava o luto ali, perdeu o pai. As finanças complicadas, e aquela mãe agora tinha o risco de perder seus 2 filhos, porque havia uma lei naquela época que se alguém não pagasse uma conta, se tivesse filhos, a pessoa poderia colocar os filhos como pagamento da dívida, os filhos servindo aquela pessoa, o credor, como escravo.
Imagina a angústia no coração dessa mãe. Quando as coisas afetam os nossos filhos, isso já aconteceu no meu coração de sentir algo muito forte, uma dor muito grande por um sofrimento da minha filha. Nos atinge muito. Quem sabe você esteja assim. Algo não está atingindo você, mas talvez um filho seu. Vamos ver o que Deus tem para nós nessa manhã. Esse era o contexto, de uma forma simples, daquela família, do sofrimento naquela família. E o que aquela mãe fez em meio às crises? O que nós podemos fazer? Nós observamos uma mãe no meio do caos, e o que ela fez naquele momento? Ela tomou iniciativas. Ela procurou fazer algumas coisas que nós vamos ver que nós também podemos fazer. Ela não ficou esperando os outros agirem por ela. Ela não ficou esperando alguém bater na porta dela e falar assim: olha, cheguei e eu quero resolver o seu problema. Ela não ficou acomodada. Ela tomou uma decisão, ela tomou uma atitude. Não espere pessoas tomarem atitudes e iniciativas por você, que você tem que tomar para resolver os problemas na sua casa. Nós precisamos tomar atitudes. Atitudes transformam ares. Ideias não, só ideia não. Só pensar em mudança não, mas atitude de mudança sim. Foi isso que nós vemos aqui nessa família. O ideal aqui era que o líder tomasse uma decisão de mudar, de resolver o problema, uma iniciativa. Só que o líder da casa morreu. Então a mulher agora assumiu esse papel, tomou a iniciativa. Às vezes mulheres, mães, têm que assumir o papel, tomar iniciativas, resolverem problemas. O marido abandonou, ou então o marido morreu, ou então são mulheres de maridos vivos, mas que são mortos. E precisam tomar atitudes, iniciativas. Quais são as iniciativas que aquela mulher tomou e que pode nos ajudar aqui? A enfrentarmos as crises e a vermos a provisão de Deus na hora da tempestade familiar. Famílias em crise devem procurar ajuda. O que aquela mulher fez de iniciativa? Aquela mãe, ela não titubeou, ela não podia resolver aquela situação sozinha, e ela procurou ajuda. Você tem procurado ajuda? Nem sempre precisamos procurar ajuda. Às vezes, inclusive, nós estamos na posição de ajudar. Mas quando percebemos que sozinhos nós não podemos vencer, e não sabemos como enfrentar algumas situações, chegou a hora da gente procurar ajuda.